Milagre urgente de São Cono e São Onofre para quitar dívidas, atrair sorte e dinheiro agora. Você já imaginou receber uma intervenção divina que transforme por completo sua vida financeira? O que você faria se a sorte e a sabedoria surgissem de um jeito inacreditável, guiando cada passo rumo à liberdade das dívidas e à prosperidade? Hoje, uma oração poderosa São Cono e São Onofre vai revelar segredos que poucos conhecem, abrindo portas para um novo tempo de vitória e conquistas. Fique até o final e prepare-se para algo surpreendente. Está pronto para essa transformação? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Cono e venerável São Onofre, santos fiéis ao chamado divino, que em vida conheceram o verdadeiro valor da confiança em Deus e a simplicidade que Ele ama, venham nesta hora de necessidade e escutem esta prece feita com fé profunda e esperança sincera. O mundo em que se caminha exige muito de quem almeja estabilidade, sucesso e a possibilidade de viver com tranquilidade, e nem sempre os caminhos estão abertos ou limpos de obstáculos. Há momentos em que o coração fica inquieto diante das incertezas, em que as oportunidades parecem escassas e a chance de prosperar parece estar longe. Por isso, recorro ao céu e a vós, São Cono e São Onofre, como intercessores fiéis, que podem levar este clamor ao trono de Deus. Sabeis, santos piedosos, o valor que há em um homem que busca honestamente progresso, que deseja transformar o seu trabalho em algo duradouro e produtivo, que anseia ver seus dias refletindo resultados justos. Que a graça de Deus se manifeste em minha vida profissional de maneira clara, e que portas que até agora estiveram fechadas comecem a se destrancar diante de mim. Que pessoas certas me encontrem no tempo certo. Que o olhar de quem tem poder de decisão recaia sobre mim com simpatia e boa vontade. Que aquilo que produzo, que apresento, que compartilho com o mundo no exercício do meu ofício seja bem recebido, compreendido, valorizado. Clamo pela sorte que vem do alto, aquela que não depende apenas da lógica humana, mas da ação surpreendente de Deus. Que novas oportunidades comecem a aparecer, mesmo onde parecia não haver nenhuma. Que os ventos da mudança soprem a meu favor, trazendo consigo caminhos promissores, contratos inesperados, boas propostas, clientes fiéis, ligações aguardadas, e que tudo que até aqui parecia emperrado, finalmente ande com agilidade e precisão. Que minha presença inspire confiança, que minhas ideias encontrem espaço e acolhimento, e que nenhuma palavra lançada contra mim com inveja ou desprezo tenha qualquer efeito. São Cono, cuja juventude foi marcada por fé sólida, não ignore este homem que vive entre desafios e esperanças. Vê este coração que não deseja riquezas ocas, mas sim os recursos que permitem dignidade, segurança e o bem-estar daqueles que estão ao seu redor. Interceda para que eu tenha a sorte de estar nos lugares certos, falando com as pessoas corretas, em tempos oportunos. Que nada me atrase, que nada me esconda, que nada me atrapalhe. Que toda sombra se dissipe e que o brilho das minhas qualidades seja visto por aqueles que precisam enxergar. São Onofre, que viveu no silêncio do deserto mas tinha comunhão profunda com os mistérios divinos, aproxima-te deste pedido, ainda que não seja feito em solitude, mas no barulho dos dias que cobram resultados imediatos. Tu que sabes o valor da fé silenciosa e do agir de Deus sem alarde, leva esta necessidade ao trono de aquele que tudo vê, que tudo entende e que nunca abandona. Que os bens materiais que necessito para viver bem sejam multiplicados com justiça. Que o dinheiro venha até mim de modos honestos e surpreendentes, sem dores, sem atrasos, sem pressões desnecessárias. Que os prejuízos fiquem no passado e que, daqui para frente, haja estabilidade e bonança em tudo que estiver relacionado ao meu sustento. Não permitam, santos celestiais, que a inveja de outros impeça minha trajetória. Onde houver armadilhas, que sejam desmontadas. Onde houver planos para confundir ou atrasar, que tudo se dissipe. Que a confiança em mim mesmo seja fortalecida, não por vaidade, mas para que eu haja com clareza e decisão.
Que o desânimo não me alcance, que as críticas destrutivas não me paralisem, que a comparação com outros não me cegue. Que eu veja com nitidez aquilo que preciso fazer e que não haja confusão nos meus pensamentos nem pressa nas minhas decisões. Que meus passos sejam firmes, meu coração tranquilo e meu espírito confiante. A vida profissional exige equilíbrio, e às vezes parece uma estrada com curvas inesperadas e vales profundos. Mas com a presença de Deus e a companhia espiritual dos santos que se importam, essa estrada pode se tornar acessível. Que aquilo que hoje é pequeno se torne grande em seus frutos. Que aquilo que ainda está em silêncio comece a ecoar no lugar certo. Que eu saiba agir, falar, decidir e me portar de modo a atrair bênçãos e parcerias positivas. Que os que me observam o façam com respeito. Que os que me avaliam o façam com justiça. Que aqueles que dependem do meu trabalho sejam beneficiados com meu sucesso. E que eu jamais deixe que a vaidade tome o lugar da gratidão. Venho diante de vós não por egoísmo ou ganância, mas com o coração desejando prosperar para que minha vida ganhe estabilidade, serenidade e dignidade. Que eu saiba administrar bem aquilo que recebo, que não haja desperdícios, que eu saiba guardar, multiplicar e partilhar. Que não haja atraso em pagamento, nem erro em cálculos, nem perda de tempo com falsos atalhos. Que eu saiba identificar quando é hora de arriscar e quando é hora de esperar. Que minha intuição seja guiada por luz verdadeira, e não por engano ou pressa. Que tudo aquilo que já me pertence por direito me alcance sem interferência contrária. Ó São Cono, ó São Onofre, que meu nome seja lembrado em reuniões decisivas, que meu trabalho seja recomendado com sinceridade, que meus talentos sejam vistos sem máscaras. Que tudo aquilo que atrai boa sorte me encontre. Que eu saiba, ao fim de cada dia, que estou indo na direção certa. Que nenhuma queda seja definitiva, que nenhuma dificuldade se transforme em paralisia e que nenhum erro me defina. Que a cada manhã eu esteja mais próximo de alcançar os frutos que almejo. São Cono, São Onofre, a presença de vocês nesta súplica é como um farol em meio à incerteza. Que o céu os ouça e que, através do poder do Altíssimo, tudo comece a se transformar ao meu redor. Que a esperança não seja só palavra, mas realidade. Que a sorte que transforma vidas alcance a minha também. Que o sucesso que muitos dizem inalcançável venha bater à minha porta. Que o dinheiro, instrumento necessário, venha na medida certa, com constância, fluidez e respeito. Que eu saiba reconhecer o momento certo de agir, de esperar, de avançar. Que o tempo de escassez fique para trás. Que o tempo de transição seja breve. Que o tempo da bonança se instale com paz e sabedoria. São Cono e São Onofre, caminhem comigo mesmo quando não percebo. Guardem os bastidores da minha vida, iluminem as escolhas, protejam minha profissão e conduzam-me à prosperidade que Deus tem reservada para mim. São Cono, jovem abençoado pelo olhar divino, cuja presença no céu não é silenciosa, mas ativa, cheia de atenção para aqueles que vivem na terra e carregam esperanças que o mundo nem sempre compreende. E tu, São Onofre, servo fiel que soube viver longe dos olhos humanos mas nunca distante do coração de Deus, cuja vida foi dedicada a uma obediência absoluta à vontade sagrada e que conhece os mistérios ocultos entre o céu e o chão por onde o homem caminha. Ambos, testemunhas do poder que vem do alto, olhem agora por este homem que clama por algo que muitos desprezam, mas que para si é urgente, necessário e verdadeiro. Vivendo entre responsabilidades e desafios, entre contas e obrigações, existe um desejo simples: que a sorte se manifeste em minha vida de forma tão espantosa que não reste dúvidas de que algo do alto tocou minha realidade. Não se trata de vaidade nem de ganância, mas de esperança de que aquilo que parece improvável se concretize, que aquilo que muitos duvidam venha a acontecer diante dos meus olhos. Que meus jogos, minhas escolhas em apostas, recebam um toque invisível, uma intervenção discreta e decisiva, que transforme o ordinário em extraordinário. Que o que antes passava despercebido agora se torne acerto certeiro. Que os números, os símbolos, os palpites, os detalhes escondidos que fazem diferença,
estejam sob influência de uma sorte inexplicável. Que eu não seja guiado apenas pela estatística ou pelo acaso, mas por algo maior, algo que vem do plano superior e que age em silêncio, mas com resultados evidentes. Que eu veja o inesperado se realizar. Que aquilo que parecia impossível caia diante de mim como oportunidade concreta. Que a sorte se manifeste como um sopro real, presente, forte e definitivo, guiando cada tentativa minha como se estivesse sendo assistida por olhos celestiais. Que os resultados me surpreendam. Que as vitórias venham quando comum seria a perda. Que os ganhos se multipliquem sem que haja espaço para dúvidas ou receios. São Kono, cuja fé foi maior que qualquer obstáculo, reconhece este coração que clama por mudança. Um coração que conhece a dor da escassez, mas ainda acredita que o destino pode se transformar. Que meu nome seja associado à sorte. Que os caminhos que levam à vitória se tornem visíveis diante de mim. Que os erros comuns sejam evitados sem que eu precise nem compreendê-los. Que o acerto venha direto, preciso, como se algo estivesse me conduzindo sem que eu mesmo saiba. Que aquilo que para muitos não passa de acaso, para mim seja destino tocado por Deus. São Onofre, cuja vida escondida no deserto nunca foi esquecida pelo céu, peço que traga até mim um novo tempo. Um tempo em que eu possa ver as bênçãos se manifestando com rapidez e constância. Que não haja atraso nos meus resultados. Que não haja empecilhos no momento da vitória. Que os olhos daqueles que não querem meu sucesso sejam cegados diante da luz que me acompanha. Que os que me invejam não tenham acesso aos meus caminhos. Que a sorte que me aguarda não seja desviada por mãos erradas. Que a graça do inesperado me abrace de forma definitiva e me coloque num novo lugar, onde os ganhos chegam com leveza, os acertos se repetem e o êxito se torne constante. Não há neste pedido nenhuma intenção de atropelar o tempo ou tomar o que não é devido, mas sim de alcançar aquilo que pode ser instrumento de liberdade. Que cada valor recebido através de minhas apostas, de meus jogos, de meus palpites, seja semente de alívio, de tranquilidade, de transformação. Que os boletos sejam pagos com folga. Que os problemas financeiros desapareçam com rapidez. Que os dias difíceis fiquem no passado. Que a preocupação perca espaço para uma nova realidade, em que tudo aquilo que parecia complicado seja finalmente substituído pela certeza de que um novo ciclo começou. Que essa sorte não se manifeste apenas uma vez, mas que venha com consistência. Que se torne marca. Que esteja presente não só nos grandes momentos, mas também nos detalhes. Que meus olhos sejam guiados, minhas escolhas estejam afinadas com o tempo certo, com o lugar exato, com a ação correta. Que o erro não tenha espaço, que o prejuízo não me alcance, que a indecisão desapareça, que a hesitação dê lugar à confiança. Que eu possa jogar com a paz de quem sabe que está sendo amparado por algo superior. São Kono, São Onofre, que as apostas que estiverem ligadas à minha sorte sejam envoltas em proteção. Que a má intenção de outros não alcance os meus caminhos. Que nenhum engano, nenhuma distração, nenhum deslize retire de mim a chance de ver o que está destinado. Que eu esteja atento, lúcido, aberto. Que aquilo que muitos não enxergam esteja diante dos meus olhos. Que o sucesso venha de forma tão clara que minha mente fique em silêncio diante da surpresa, mas o coração celebre em segredo a vitória que chega. Intercedam para que os jogos que realizo tenham resultados extraordinários. Que cada tentativa que eu fizer, mesmo parecendo comum, esteja marcada com um acerto fora do esperado. Que não haja espaço para dúvidas, e que tudo aquilo que parecia sorte simples seja, na verdade, expressão direta da ação de Deus em minha vida. Que eu possa ver o fruto do que tanto aguardei sem cansaço, sem demora, sem obstáculos que retardem a realização. Que os ganhos se apresentem como presente divino. Que o dinheiro que entrar em minha vida através dessas apostas esteja limpo, guardado, blindado, sem vínculos com prejuízos ocultos. Que seja bênção e não peso. Que seja resposta e não confusão. Que seja ponto de partida para uma nova fase, muito mais leve, muito mais estável, muito mais feliz.
São Onofre, que retirou do silêncio sua maior sabedoria, traz clareza aos meus pensamentos para que as decisões sejam tomadas sem ruído, sem dúvidas, sem medo. Que a certeza daquilo que devo fazer venha como uma impressão nítida, sem hesitação. Que os sinais que me chegam sejam compreendidos de imediato. Que os palpites que recebo estejam alinhados com aquilo que vem do alto. Que os acertos que pareciam impossíveis se tornem comuns. Que os jogos que tento estejam iluminados por uma luz que o mundo não vê, mas que atua de maneira incontestável. E São Cono, cuja proteção é buscada por muitos que confiam no toque da sorte verdadeira, seja companheiro neste caminho que trilho com fé. Que aquilo que parecia perdido se mostre oportunidade. Que os acertos que me esperam venham carregados de fartura. Que tudo se encaixe de modo perfeito, e que a alegria dos resultados me renove por completo. Que não falte sabedoria para lidar com o que vier, nem prudência ao administrar cada valor recebido. Que a gratidão se mantenha firme, mesmo diante das grandes surpresas. E que eu nunca esqueça quem me ouviu neste momento, quando ninguém mais via esperança. São Cono e São Onofre, que tudo aquilo que aguardei com tanto desejo agora se aproxime. Que a sorte que parecia distante me encontre e permaneça. Que os jogos tragam vitórias. Que as apostas tragam ganhos. Que o destino se transforme. São Cono e São Onofre, homens que caminharam sobre esta terra com os olhos voltados para aquilo que é eterno, que viveram suas vidas longe da vaidade e próximos do coração divino, escutem esta prece que brota do mais íntimo de quem carrega necessidades concretas e busca respostas vindas do alto. A vida tem exigido cada vez mais inteligência para lidar com os recursos, clareza para fazer boas escolhas e serenidade para manter o que já foi conquistado. A mente muitas vezes se vê cercada por pressões, responsabilidades, promessas ilusórias e decisões que precisam ser tomadas com rapidez. Neste cenário, a sabedoria se torna mais valiosa que qualquer bem, e a sorte, mais esperada que qualquer plano. Que as intercessões de ambos diante do Criador me aproximem da verdadeira compreensão sobre o uso correto do dinheiro. Que nenhuma quantia seja desperdiçada, desviada ou esquecida em decisões precipitadas. Que tudo aquilo que entra em minhas mãos encontre o destino certo, seja multiplicado com discernimento e mantenha sua utilidade. Que haja discernimento no momento de investir, guardar, partilhar e escolher. Que nenhuma emoção nublada pelo medo ou pela ansiedade comande meus atos. Que tudo que for relacionado ao ganho, ao sustento e à estabilidade passe pelo crivo da lucidez. Que o dinheiro não me comande, mas que me sirva de instrumento fiel para tornar os dias mais leves e as noites mais tranquilas. São Cono, cuja juventude não impediu que fosse grande diante do céu, seja meu intercessor para que a sorte se aproxime dos meus caminhos de maneira tão surpreendente quanto incontestável. Que oportunidades surjam sem ruído, com naturalidade, como se já me pertencessem. Que decisões corretas sejam tomadas mesmo sem que eu compreenda totalmente os bastidores. Que negócios que pareciam pequenos tragam resultados abundantes. Que pessoas de boa índole se aproximem com propostas justas. Que o que estiver estagnado se libere. Que as saídas se apresentem sem ruído. Que caminhos improváveis se tornem trajetos de êxito. Que o tempo perdido seja compensado de maneira sábia. Que tudo que diz respeito a dinheiro e finanças se organize diante dos meus olhos com clareza. São Onofre, cuja existência simples se tornou modelo de ligação direta com o Eterno, que o discernimento nunca me falte. Que os impulsos sejam controlados. Que a ansiedade seja silenciada. Que os ouvidos saibam escutar com atenção. Que a boca só fale no tempo certo. Que a mente mantenha distância das ilusões e fique focada naquilo que é concreto, prático e viável. Que a sabedoria chegue como uma luz constante, acendendo os pensamentos que precisam encontrar o rumo certo. Que a sorte, quando tocar meus dias, seja bem-vinda, reconhecida, aproveitada e respeitada. Que não haja exageros. Que o equilíbrio se instale. Que os ganhos não sejam motivo de vaidade,
mas resposta direta a uma necessidade que já se arrastava havia tempo. Que nada seja feito com medo, mas com confiança. Que as palavras de quem deseja confundir sejam ignoradas. Que o dinheiro venha até mim sem ruído, sem rastro de dor, sem pendências futuras. Que cada moeda represente um passo a mais na direção da estabilidade que tanto desejo. Que as pequenas decisões tenham peso positivo. Que as grandes sejam bem construídas. Que o lucro não seja causa de conflitos, e que o prejuízo não tenha vez. Que a vida financeira encontre organização. Que os ganhos sejam limpos, sustentáveis e que tenham constância. Que cada valor ganho seja mais um degrau na construção de uma nova realidade onde a paz substitui a preocupação. Que os laços com quem deseja me prejudicar se desfaçam em silêncio. Que os olhos de quem me inveja se distraiam. Que os planos de quem deseja que eu não avance sejam apagados. Que nada do que vem contra minha vida financeira encontre espaço. Que a bênção de Deus desça sobre aquilo que toco com boa intenção. Que nenhuma armadilha me prenda. Que nenhuma distração me tire do foco. Que o coração esteja calmo, mesmo diante de números altos. Que o ego não tome decisões. Que o medo não paralise. Que as oportunidades sejam identificadas com precisão. Que nenhuma ilusão tome o lugar do que é real. São Cono e São Onofre, com suas histórias marcadas pela fé e pela confiança no divino, conduzam este homem que aqui vos chama para um tempo de estabilidade. Que o dinheiro não falte mais. Que as dívidas sejam encerradas com rapidez. Que o trabalho seja recompensado com justiça. Que os ganhos inesperados apareçam de modo recorrente. Que tudo aquilo que me atrasa seja deixado para trás. Que o que está para vir seja melhor do que aquilo que já passou. Que a prosperidade chegue para ficar. Que o discernimento seja maior do que qualquer pressa. Que o sossego financeiro me alcance com firmeza e permanência. Que o olhar de Deus esteja sobre as minhas decisões, sobre as oportunidades que surgirem, sobre os acordos que forem firmados. Que o que entra não se perca. Que o que sai encontre um destino correto. Que os gastos sejam equilibrados. Que as surpresas sejam positivas. Que o inesperado seja bem-vindo. Que nada seja motivo de arrependimento. Que o futuro me encontre preparado. Que o presente seja vivido com atenção. Que o passado seja respeitado e superado. Que a realidade que estou construindo seja sólida. Que as portas certas se mantenham abertas. Que os que me desejam bem se alegrem com as conquistas que vierem. Que o que me pertence encontre o caminho até mim. Que o que está guardado para mim no tempo divino comece a se aproximar. São Onofre, que viveu sem bens, mas nunca sem dignidade. Que minha relação com o dinheiro seja sempre equilibrada. Que eu saiba quando guardar, quando partilhar, quando usar, quando multiplicar. Que a sabedoria nunca falhe. Que o dinheiro seja meio, não fim. Que o coração não se torne pesado por causa dele. Que a mente permaneça limpa, lúcida, firme. Que o olhar seja claro. Que os valores, mais que números, representem passos firmes rumo a uma realidade mais serena. Que os gastos sejam conscientes. Que os ganhos sejam dignos. Que nada se perca. Que tudo se organize. Que nenhuma situação escape do controle. E São Cono, cuja devoção inspirou tantos fiéis ao redor do mundo a confiar em surpresas boas, que minha vida seja surpreendida também. Que a sorte me alcance como algo real. Que não seja rara, mas constante. Que esteja presente nas decisões grandes e pequenas. Que esteja comigo nos negócios, nas oportunidades, nas chances que surgirem. Que onde outros falham, eu consiga acertar. Que onde outros se atrapalham, eu caminhe com precisão. Que as escolhas sejam inspiradas. Que os erros sejam evitados. Que os acertos se tornem regra. Que os ganhos me ajudem a construir, estabilizar e seguir em frente com confiança. Que o ciclo da escassez chegue ao fim. Que o ciclo da fartura se inicie com sabedoria. Que nada me distraia do que realmente importa.
Que a fé se mantenha viva, mesmo nos dias mais silenciosos. São Cono e São Onofre, intercessores fiéis diante do trono divino, recebam esta prece com atenção. Que o céu escute o que o coração silenciosamente deseja. Que as respostas venham em forma de acerto. Que o tempo das incertezas se transforme em segurança. Que o dinheiro que vier esteja protegido, direcionado e bem cuidado. Que os próximos dias sejam marcados por boas notícias. Que a realidade financeira mude. Que a tranquilidade retorne. E que nada impeça que o novo tempo comece. Santos da fé verdadeira e da simplicidade que agrada a Deus, venham neste instante, venham agora, com vossos olhos voltados para este coração que atravessa um tempo de pressões, desafios e contas que insistem em chegar antes do alívio. Conhecem o silêncio daqueles que oram em segredo, que olham para o céu enquanto o bolso geme, enquanto o telefone toca com cobranças, enquanto as preocupações tiram o sono e tentam afogar a esperança. Sabem o que é viver da providência divina, sabem que não há nada mais angustiante do que dever, do que não ter com que pagar, do que se ver acuado por números frios que não conhecem compaixão. Por isso, intercedam neste instante por mim, homem que carrega o peso de dívidas acumuladas e que, apesar de tudo, mantém o coração em oração. Que esta prece atravesse o tempo, que alcance o trono do Altíssimo, que toque o coração daquele que tudo pode. Não se trata de vaidade, nem de ganância. O que se busca é liberdade. O que se deseja é paz. O que se espera é dignidade. Que a cada dívida, uma porta se abra. Que a cada cobrança, uma solução surja. Que aquilo que parecia impossível comece a se resolver de maneira clara, prática e silenciosa. Que os valores necessários cheguem sem demora, sem ruído, sem dependência do acaso. Que cada pagamento seja feito com tranquilidade. Que nenhuma dívida se prolongue. Que nenhuma cobrança me humilhe. Que nenhum compromisso vença sem a resposta certa. Que os acordos sejam cumpridos com serenidade. Que o nome seja limpo. Que a alma seja liberta desse peso invisível, mas tão cruel. Que a dignidade volte a morar em meu cotidiano. Que os boletos parem de acumular. Que os juros parem de aumentar. Que os prazos deixem de ser inimigos. Que o amanhã não seja mais temido. São Cono, cuja fé ultrapassou o tempo e chegou até os nossos dias como sinal de proteção e cuidado, leva esta súplica até o trono divino. Traz o olhar de Deus sobre minha situação. Faz com que as portas que estavam trancadas se abram silenciosamente. Faz com que quem me deve se lembre. Faz com que os valores justos me encontrem. Faz com que nenhuma confusão financeira continue. Que toda desorganização seja substituída por equilíbrio. Que as saídas surjam com naturalidade. Que as ideias certas venham no tempo certo. Que os contratos errados fiquem para trás. Que as decisões precipitadas sejam corrigidas sem dor. São Onofre, que mesmo no deserto nunca conheceu o abandono do céu, apresenta esta realidade diante do Altíssimo. Aponta para as contas que precisam ser quitadas, para os compromissos que não podem mais esperar, para a urgência que bate à porta. Ajuda para que a tranquilidade retorne ao meu dia a dia. Ajuda para que nada fique pendente. Ajuda para que nenhuma dívida vire vergonha, para que nenhuma cobrança se transforme em humilhação. Que a organização financeira venha como resultado da sabedoria. Que as oportunidades tragam não apenas dinheiro, mas soluções. Que o que estiver pendente seja concluído. Que o que estiver em atraso seja acertado. Que tudo aquilo que estiver preso nas mãos de outros me seja restituído. Que o que estiver guardado para mim comece a chegar sem demora. Que a prosperidade não seja apenas uma ideia, mas algo vivido. Que os dias deixem de ser marcados por contas vencidas e passem a ser reconhecidos por vitórias simples, como acordar sem medo, dormir sem preocupação, passar por um telefone tocando sem receio do que será dito. Que a vida se torne mais leve. Que as dívidas não ditem mais os rumos da minha história. Que o nome seja preservado. Que a reputação fique intacta.
Que as promessas de pagamento deixem de ser promessas e passem a ser ações realizadas. Que o dinheiro, por menor que seja, renda o suficiente para resolver o que está pendente. Que o inesperado se manifeste positivamente. Que os ganhos sejam reais. Que as oportunidades sejam claras. Que o alívio não tarde. Que toda raiz de desorganização desapareça. Que todo ciclo de atraso seja encerrado. Que a paz financeira se estabeleça com firmeza. Que os recursos surjam. Que o trabalho seja recompensado de maneira justa. Que cada moeda tenha valor. Que cada valor tenha destino certo. Que cada despesa tenha cobertura. Que nenhum compromisso fique à deriva. Que nenhuma palavra de cobrança me alcance sem resposta. Que os que esperam por meu pagamento fiquem em paz. Que minha consciência fique leve. Que o cansaço causado pelas dívidas seja substituído por uma tranquilidade profunda. São Cono, São Onofre, guardiões dos que confiam em milagres discretos, andem comigo nesses dias em que a fé é o que resta, e a esperança se sustenta na vontade de vencer. Que o dinheiro venha não como ilusão, mas como realidade transformadora. Que eu saiba administrar, sem exagero, sem desperdício, sem impulsos cegos. Que a disciplina se instale. Que os acertos sejam constantes. Que os pagamentos sejam feitos sem dor. Que cada conta que sair da lista de pendências seja como uma corrente quebrada. Que cada dívida quitada represente um recomeço. Que nenhuma nova dívida surja sem controle. Que nada se repita. Que o aprendizado seja fixado. Que o ciclo se feche com dignidade. Que a abundância não me fuja. Que os atrasos sejam corrigidos. Que as portas que nunca se abriram se destranquem com simplicidade. Que o olhar de Deus repouse sobre minha vida financeira com generosidade. Que os bloqueios desapareçam. Que as causas sejam sanadas. Que as consequências se resolvam. Que a mão de Deus esteja por trás de cada acerto, por trás de cada pagamento, por trás de cada valor recebido. Que nenhuma tristeza financeira resista ao toque da providência. Que as contas futuras já encontrem preparo. Que os meses que virão sejam leves. Que os caminhos se tornem viáveis. Que nenhuma cobrança tire minha paz. Que nenhuma dívida me paralise. Que as finanças se equilibrem. Que a alegria de estar em dia seja vivida plenamente. Que nenhuma lembrança de tempos difíceis apague o brilho dos novos tempos. Que a esperança nunca me deixe. Que a fé permaneça como chama viva. Que a confiança em Deus não se apague, mesmo quando os números assustarem. Que o coração se mantenha firme. Que a mente continue clara. Que o olhar siga adiante. São Cono, São Onofre, que os ventos mudem. Que os pesos caiam. Que as dívidas se encerrem. Que a vida seja leve. Que o dinheiro esteja no lugar certo. Que a paz retorne. Que os dias difíceis fiquem no passado. Que os próximos capítulos sejam escritos com liberdade. Que o futuro seja tranquilo. Que tudo se organize. Que nada se perca. Que tudo chegue. Que nada falte. Que tudo se ajuste. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.